Eu vi meu pai machucar minha mãe, mas Deus me ensinou a perdoar. Assista comigo esse testemunho tremendo. Quando eu engravidei do meu filho mais velho, que tem 18 anos, eu fiz uma oração. E tudo isso fez parte desse meu processo agora, né? Eu fiz uma oração, falei, Deus, eu gostaria muito de reencontrar meu pai. Porque já fazia muitos anos que a gente não se via. E eu estava dentro de um ônibus, com a mão na barriga, orando. Numa quarta-feira. No domingo o telefone toca. Meu pai ligou. Ele morava em Pernambuco. Oi, minha filha. Era tudo bruto assim. Tô indo pra São Paulo, quero ficar na sua casa. Tipo assim, me viu ontem, tô chegando agora. E eu besta. Falei, caraca, eu orei na quarta. Eu, tá, pai, vem. Aí ele veio. Eu tinha um outro quarto, eu arrumei o quarto inteiro, coloquei cama, todos os detalhes para recebê-lo com honra. Ele veio. Como ele bebia muito, e esse foi um dos principais motivos da separação dele da minha mãe, ele bebia e ficava violento. Então, uma fase da minha infância, eu via as violências do meu pai. Imagina, ele pegou um saco de laranja uma vez e jogou na barriga da minha mãe grávida do meu irmão caçula. Ele era daquele que agarrava o cabelo dela, que ela passava horas na chapinha, ele jogava debaixo do chuveiro, xingava e batia para matar. Então eu passei essa fase difícil, dessa visão violenta do meu pai. Isso explica porque que eu via Deus tão severo. Então assim, a ideia do meu pai era aquele cara firme. Então falou qualquer coisa errada, murro, soco, chute. Ele era muito violento, né? E aí pronto, agora eu sou crente, meu pai está na minha casa, então meu pai está perdoado. Era essa a ilusão que eu vivi. Então ele veio. Ele estava perdoado e quando ele estava em Recife. Mas no dia que ele veio para minha casa... Você encarou de frente, o primeiro impacto, tô feliz, meu pai está na minha casa, é resposta de oração. Fui pro culto, voltei, aquele cheiro de cachaça em casa. Ai, Senhor. Quando eu senti o cheiro, o gatilho. Lembrou. O cheiro da pinga, da cachaça, me ativou o gatilho. Eu voltei à minha infância, assim, em 3, 2, 1. Já comecei a passar mal, sentamos para jantar e o pai dos meus filhos perguntou para ele, seu Gildenor, por que o senhor bebia tanto? Aí a resposta dele puxou o gatilho de vez. Ele disse assim, eu bebia porque eu gostava. Bebia porque eu gostava. Aí eu, Aí a Isa, 7 anos de idade, veio pra mesa. A minha menina, que não sabia falar e não tinha como falar, falou ali naquele momento. E aí eu falei, então foi porque você quis que você destruiu minha infância? Tirou de mim toda a referência de homem? Então foi porque o senhor quis, que me deixava na porta da escola, eu te esperava, sabia? Eu comecei a falar coisas que nem eu sabia que doía. Ele pasmo, eu saí passando mal, literalmente. Fui para casa da minha amiga, voltei já tarde, deitei, ele já estava dormindo. No dia seguinte ele deixou a chave no parapeito e foi embora. Foi embora sem se despedir de mim. Fui internada, fiquei 2 meses com meu filho entre viver e morrer. Foi bem difícil. Aí mais uma para conta do meu pai. Pronto, passei nervoso, meu filho vai morrer e a culpa é do meu pai. Mas meu Xande nasceu, graças a Deus, saudável. Uns dias depois que o Xande nasceu, meu pai fez uma ligação para minha avó. E disse, avisa a Isa que eu só quero ver ela no juízo final. Aquela palavra, juízo final, veio como um canhão para mim. Falei, meu Deus, eu não quero perder minha vida eterna por causa disso. Eu lembro que eu dobrei os joelhos e falei, Deus, eu libero meu pai. De uma vez por todas eu libero meu pai. Mas a fala dele qual foi? Para mim você morreu. Né? Meu filho devia ter uns 2 anos, o telefone toca, Karina. Era de Recife, da Assembleia de Deus do Brás de lá. Famílias maravilhosas. A Elis, que hoje é minha amiga, me ligou. Você pode vir pregar pra gente? Eu disse, posso. Eu falei, você me ajuda a achar meu pai? Aí ela, eu te ajudo. Fomos à captura, caça do meu pai. Quando eu cheguei lá, meu pai no cubículo, literalmente, em cima da cama dele, o plástico que era a proteção do colchão, fazia a retenção da água da chuva, um córrego na porta, meu pai banguelo, todo magro, a gente conversando e ratazana, passando, aquilo me cortou por dentro. Aí a primeira coisa que eu fiz, eu recebi uma oferta naquela agenda, peguei aquela oferta, fiz os dentes do meu pai, cuidei dele, tirei ele daquela casa e assumi ele completamente, o cuidado. Coloquei ele numa casa digna e assumia todos os gastos que tinha durante esses anos todos. E ele recebeu isso de boa, assim, com favor ou não? Ele foi resistente? Não. Essa foi a porta para Jesus salvar meu pai. Quando eu decidi perdoar, Deus viu que foi de verdade.
E quando eu decidi cuidar dele, eu levei ele para a igreja um dia comigo. E quando eu acabei de pregar, fiz o convite, as pessoas vieram menos ele. E aí ele falou para mim assim: vem cá, as pessoas não ficam com raiva de você, não? Eu disse: por quê? Você fala umas coisas. Aí eu: pai, eu só falo a verdade, ninguém pode ir contra ela. E nunca mais eu preguei para ele. Eu só amei. A minha linguagem de amor foi tão alta que meu pai não resistiu. Pra você ter ideia, Karina, eu ligava pra ele, era assim: oi, só que todo bruto. 2 anos amando, nos 2 primeiros anos depois que a gente se reencontrou. Isso há 16 anos atrás. Amando, 2 anos depois, que eu ia lá em Recife, eu resolvia tudo, eu tava sempre perto. 2 anos depois, num domingo, ele liga. Eu: benção, pai. Aí ele: Deus te abençoe, minha filha. O tom da voz já era outro. É a paz do Senhor Jesus pro seu pai. Aí eu: como assim, pai? Eu aceitei o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Aí eu: o senhor tá falando sério? O senhor tá em que igreja? Ele: estou orando. E a minha família, por parte dele, é todos adventistas, né? E meu pai batizou, serviu como diácono. Uau! E amando muito a Jesus. Cara, meu pai era analfabeto. Ele só sabia escrever o nome dele bem mal. Meu pai aprendeu a ler com uma Bíblia. Eu chegava lá, ele tinha uma cadeirinha. Aí a primeira vez que eu vi ele tentando ler a Bíblia, ele pegou a Bíblia. Minha filha, Deus é C-O-S-O-C-O-R-R-O. Deus é socorro. Ouve essa música. Ele amava uma música, colocava lá: o amor é tudo, feliz é quem ama. Ele amava essa música. Meu pai aprendeu a ler com a Bíblia. Até que, esses anos todos cuidando dele, no ano de 2023, meu pai ligou pedindo para morar com a gente em São Paulo. Ele veio morar em São Paulo e ele ficou só 15 dias. Ele estava usando fraldas e eu fui trocar a fralda dele e ele não deixou. Ele inquietou. Aí no dia seguinte ele pediu para eu voltar para Recife. E eu me lembro que eu fui até lá, sentei assim de frente para ele, olhei para ele e disse: pai, o senhor entende que essa é a sua chance de nos dar um pouquinho do senhor? Ele já tinha 73 anos. Eu falei: quanto tempo de vida o senhor ainda tem? Eu não te tive na infância, nem meus irmãos. Fica com a gente, por favor. E ele disse: não quero. Inquietou, quis voltar. Hoje eu sei. Meu pai recebeu o amor que ele nunca conseguiu entregar pra gente. Meu pai estava recebendo cuidados que ele nunca conseguiu entregar. A culpa não deixou meu pai desfrutar desse amor que a gente estava ali derramando nele. E ele foi embora. Quando foi janeiro de 2024, dia 31 de janeiro, eu fiquei inquieta em São Paulo, no culto, na nossa igreja. E eu chamei uma agência de viagens, falei: eu tenho X de dinheiro. Esse valor é para comprar passagem para quantos dias em Recife? Isa, dá para ir segunda-feira, 5 de fevereiro, e voltar dia 9. Falei: eu vou. Assim, quando eu chego em Recife, no dia 5 de fevereiro de 2024, meu pai estava acamado no hospital, com um monte de mosca em cima dele, para amputar as 2 pernas. Me escondiam o que estava acontecendo, por isso Deus me inquietou tanto. Cheguei lá, meu pai não estava falando mais, bem magro. E eu lembro que eu cheguei de noite na segunda. Tentava ele só reagir assim, bem fraquinho. Aí eu peguei gás, fui colocando na boquinha dele, fui cuidando dele, pedi para colocarem uma sonda. Eu tô arrumando a cama dele na terça, quando eu ouço a voz dele: eu vou me embora desse lugar. Aí eu: pai! Aí os pacientes do lado: ele fala. Eu disse: ele fala. Corri, chamei minha irmã, chamei meu irmão, chamei todo mundo, meus filhos, meus sobrinhos no telefone, e ele abençoou todo mundo, Karina. Abençoou, conversou na terça. Na quarta-feira, a Bíblia dele chegou. E eu peguei a Bíblia. Falei: pai, sua Bíblia chegou, vou ler um versículo pro senhor. Na mesma hora, ele virou para mim assim, começou a tremer, com raiva. Aí eu: pai, o que foi? Aí ele colocou a mão assim para sentir a perna. Falei: ele tá zangado com Deus por causa da amputação. Ele tava cheio de escaras nas costas, assim, ele tava bem mal mesmo. Quando ele foi sentir a perna,
Eu só respirei fundo. Falei, pai, o senhor tá zangado com Deus? Aí eu li o Salmos 23 para ele. Eu falei, lembra? Ainda que andasse por um vale de sombra e morte. Aí eu falei isso, ele deu uma suspirada. Aí eu agarrei a mão dele assim. Eu tinha um vídeo, eu apaguei porque eu não aguentei ficar vendo mais. Mas eu gravei. Ele segurava minha mão e apertava com muita força. E eu cantando, e ele segurava minha mão e apertava. Aí ele começou a olhar para o céu. Ele passou 1 hora ou mais olhando para o céu. Aí eu me sentei na quarta. Na quinta ele teve uma piora. Foi conduzido para UTI. A hora que eu entrei lá, eu falei, pai, eu preciso te falar uma coisa que eu nunca te falei. Eu sempre disse que te amo, mas eu nunca te disse que eu te perdoo. Eu quero que o Senhor descanse, porque o Senhor também é um homem perdoado por Deus. Karina, eu tive que ensinar meu pai a dizer eu te amo. E sem pregar, mostrar para ele que é possível perdoar quem nunca pediu perdão. Que é possível amar quem nunca soube reconhecer isso. Meu pai, a vida inteira, nunca disse me perdoe. Mas ali, nos últimos instantes, eu disse a ele, eu te perdoo e eu quero que o Senhor descanse. Porque o Senhor é um homem redimido e perdoado também. Aí ele deu aquele suspirozinho assim, eu comecei a chorar muito, tive que sair. E de madrugada, 3h30 da manhã, Jesus veio buscar meu pai. E esse foi mais um testemunho. Testemunho de superação, né, irmão? Superando os traumas da infância que ela teve com seu pai. Mas você vê que Deus permitiu ela, no momento que ela disse que queria perdoar o seu pai, ela perdoou, só que foi de longe. Mas quando seu pai estava perto dela, veio o trauma novamente, veio tudo novamente. E Deus precisava tratar isso. Deus sabia que por distância estava bom, mas por perto ainda ela não tinha superado. Então o Senhor precisou, mexer na ferida, mexer no machucado, para através disso conseguir limpá-la e transformá-la para que ela pudesse viver o novo de Deus. Então, um testemunho tremendo. Deus, ele é maravilhoso, graças a Deus ele se converteu, aceitou ao Senhor. E é só o nosso Deus que faz isso, né, irmãos? Uma pessoa que tem a vida inteira de pecado, uma vida inteira fazendo coisas que desagradam a Deus, desonrando a família, desonrando todo mundo. E no seu momento final, Deus ainda dá a oportunidade dessa pessoa se arrepender e ir para o caminho do Senhor. E foi o que aconteceu aqui. Nosso Deus, ele é misericordioso e ele pode sim transformar vidas. Pode ser através de uma enfermidade, no final da sua vida, não importa o momento, mas Deus tem as suas estratégias para trabalhar em cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Fica na paz e até o próximo vídeo.